noite a todos vocês que estão aqui conosco, conectados hoje. Estamos aqui mais uma vez nas nossas quartas-feiras, aqui reunidos para falar, para comentar, para dialogar aqui um pouco sobre psicanálise. E claro, nesta noite nós vamos continuar aqui falando sobre a anatomia da mente, os elementos constitutivos do aparelho psíquico. Essa que já é a nossa segunda parte, o nosso segundo momento. Aqueles que não participaram da nossa primeira live, eu convido vocês a ouvirem, a virem a primeira parte dessa transmissão. Está lá no nosso canal do YouTube, lá no canal do Ibraps, ou no meu canal, no Bruno Augusto, psicanalista, lá no YouTube. Quem também está nos acompanhando aqui pelo Instagram, eu também convido vocês a migrarem lá para o Instagram, lá pela plataforma. A gente consegue administrar melhor ali todas as perguntas, as contribuições, os participantes. Então, aqueles que podem, migrem lá para o nosso canal no YouTube. O link está aqui na bio do Instagram. Só você vai clicar lá na bio, você vai ser direcionado diretamente lá para o nosso canal. E vocês viram que nós começamos hoje com uma música dedicada às mulheres, e claro, não podemos deixar de passar despercebido essa data tão significativa das mulheres. Então, meus sinceros parabéns a todas as mulheres, que vocês possam, de fato, comemorar esse dia, comemorar esse lugar, essa posição tão significativa que é a mulher. A mulher que é esse lugar, essa posição, essa dimensão tão significativa na vida de todas as pessoas. Então, para todas vocês, meus sinceros parabéns. Que vocês possam continuar conquistando o espaço de vocês e, acima de tudo, conquistando cada vez mais o ser mulher, de fato. Então, meus sinceros parabéns a todas vocês, que vocês possam comemorar de fato esse dia, que vocês possam aproveitar e que possam ser grandes mulheres, não só nesse dia, mas todos os dias, porque não existe um dia específico para essa comemoração. Isso deveria ser comemorado todos os dias. Então, muito bem-vindos a todos vocês, a todas vocês. Nós continuamos, então, as nossas aqui elaborações, então, sobre anatomia da mente. No nosso último encontro, nós falamos aqui sobre alguns pontos super importantes na psicanálise. Nós trouxemos algumas contribuições iniciais que Freud já postulou por volta de 1895, os chamados traços mnésicos. Nós fizemos diversas considerações e contribuições acerca dessa terminologia, e como que, de certa forma, a constituição do sujeito é marcada justamente pela introjeção desses traços, pela representação, pela captura desses traços. E como que, a partir dessas representações, dessas capturas, desse guardar, vai se criando um arcabouço de representações, de imagens, de associações que vão se repetindo, vão se perpetuando, vão se orbitando, vão circulando durante toda a vida do sujeito. Por isso se faz tão necessário entendermos a constituição do sujeito. Entendermos todos esses traços que, de certa forma, marcaram, determinaram e ainda continuam
a determinar e a marcar a vida do sujeito na atualidade. Por isso que na psicanálise faz muito importante entendermos sobre o objeto. O objeto que sempre é essa coisa complexa de se entender, como a gente já disse. O objeto que pode ser desde uma coisa inanimada, como também uma pessoa, uma relação. Isso se faz super importante para nós entendermos. E mais do que nunca, hoje eu gostaria de trazer uma pequena curta-metragem. Então, para quem nos acompanha aqui no Instagram, eu gostaria novamente de fazer o convite. Migra lá para o YouTube, porque por lá vai ser possível a gente transmitir aqui pelo Instagram. Não vou ter como transmitir para vocês essa curta. Então, lá no Instagram, quem tiver conectado lá vai poder acompanhar essa curta-metragem, que é apenas 8 minutos. É uma curta-metragem feita pelo Márcio Ramos. Foi, inclusive, premiada pelo Festival de Cultura e Cinema do governo do Ceará. Então, eu gostaria de passar essa curta para ilustrar um pouco sobre justamente essa captura e essa repetição. Na nossa primeira aula sobre anatomia da mente, nós começamos com uma música dos Rolling Stones, I Can't Get No, que fala sobre o movimento pulsional, a satisfação. O sujeito que tenta buscar a satisfação de alguma forma e demanda e busca e não consegue se satisfazer e repete na sua história. E que muitas vezes é interpretado pelas pessoas como um certo karma, uma certa cruz, uma certa marca que ela carrega durante toda a sua vida, que parece indelével. A repetição. E que o Freud, mais tarde, por volta de 1915 adiante, em seu período de maturidade, vem dizer, então, e vem postular uma terminologia super interessante, a compulsão, a repetição. Uma terminologia que hoje nós vamos repetir arduamente hoje. Tá bom? Então, boa noite para todos vocês que estão aqui conectados. O Emílio já estava conectado conosco aqui já desde o início. Cristobal, boa noite, seja muito bem-vindo. Carla, seja bem-vindo, uma boa noite. Karen, o Roberto Dias, seja bem-vindo. O Cristobal conosco. Matheus Freitas, seja bem-vindo. Roberto, Stallone Silvia, muito bom. Quem é ele? De onde é? O Márcio Ramos, lá do Ceará, tá? Muito bacana. Lúcia Helena, seja bem-vinda. Ana, muito bem-vinda. Obrigado por estar participando conosco essa noite. Vanessa, seja bem-vindo. Sebastian, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. A Vivian, boa noite, Vivian. Uma alegria ter sempre você aqui conosco, tá bom? Então, pessoal, eu já gostaria de iniciar já passando essa curta, tá? Então, vão ser apenas 8 minutinhos, tá? Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Quem tá aqui no Instagram, gente, nós vamos ter aqui uma pausazinha de 8 minutos, tá? Porque vai ser transmitido lá no YouTube, tá? Essa série, mas eu vou escrever aqui nos comentários. Quem tiver interesse, busca, e depois eu vou postar lá no canal do YouTube também essa curta-metragem para quem tiver interesse buscar, tá? Então, eu vou interromper a nossa transmissão aqui um minutinho, vou passar
essa curta, por favor, assistam ela com muita atenção e a gente já volta logo, logo para a gente fazer as nossas considerações sobre esse vídeo. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Boa! Essa curta-metragem, para quem não teve condições de acompanhar aqui no Instagram, depois vai ter condições de acompanhar, mas quem teve condições de acompanhar conosco aqui no YouTube, eu já gostaria, assim, que vocês pudessem deixar aqui já de fato as impressões que vocês tiveram a partir dessa curta. É incrível esse vídeo, essa curta-metragem, que na verdade é um grande retrato. E eu acredito que talvez seja um curta que seja um grande retrato, na verdade, deste assunto que nós estamos aqui tratando, anatomia da mente. Porque de uma forma muito clara, muito simples, claro, ditando sobre uma realidade específica, de uma cultura em específica, de uma maneira muito simples, num recorte minimalista, nos mostra e replica de uma maneira muito clara como funciona esse funcionamento mental. Como é a repetição, como acontece a captura dos traços mnésicos, como acontece essa representação dos objetos na nossa história. Olha uma das grandes definições que Laplanche e Pontalis nos traz. Imago é o termo com que Freud designou o protótipo inconsciente de personagens internalizados, que orienta a maneira pela qual o sujeito aprende o outro.
Olha que interessante. Imago é o protótipo inconsciente de personagens internalizados pela qual o sujeito se orienta e aprende o outro. E é essa mesma maneira, é essa mesma forma pela qual a gente acompanhou através desse curta, que, de certa forma, nos mostra como funcionam os protótipos inconscientes do sujeito. Os traços mnésicos, as representações, as relações objetais se dão justamente dessa maneira. O Vida Maria é justamente isso. Eu, Bruno, tive minha Vida Maria e cada um de vocês tiveram também a Vida Maria de vocês. Vocês também aprenderam a forma da relação pela qual vocês conviveram, pela qual vocês aprenderam a ler, a representar o mundo de acordo com as experiências que vocês tiveram contato. E assim o sujeito se constitui. A Maria de Fátima, a Maria de Lourdes, a Maria do Carmo, a Maria. O Vida Maria, essa curta-metragem, é justamente essa forma de nos mostrar isso. Como o sujeito, de certa forma, internaliza essas imagens, as representa e inconscientemente as repete na sua história e na sua vida. Muito interessante, né? Enquanto vocês vão deixando aqui as impressões, eu vou dar aqui a boa noite para quem foi chegando depois, né? A Vera, que chegou depois, a Érica Duarte, a Maia Lu, a Luzia, a Eliana, Josileia. Sejam muito bem-vindas, né? A Lúcia já tinha assistido, que bacana, é bem antigo o Vida Maria, mas muito legal, né? A Karen colocou, uau, que curta, até doeu o coração. Muito bacana, né? A Vivian comentou como os comportamentos se repetem. A Eliana diz, lindo, mas dolorido, doeu. Sim, mas eu ainda provocaria mais ainda. Ali é um retrato de uma história terceira, de um terceiro. Mas dói mais ainda, Eliana, se olharmos para a nossa própria história e percebermos que muitas vezes nós também, inconscientemente, repetimos muitos padrões, muitas situações também. Fazemos Vida Maria também na nossa própria história. Maravilhoso, uso em palestras das escolas. Que maravilha, é incrível. Uma repetição de padrão. Justamente, Malu, uma repetição de padrões. Essa curta é de arrepiar, um ciclo de repetições. Justamente. E a constituição do sujeito, pessoal, quando vamos avaliar e vamos perceber de fato, a vida do sujeito, ela é baseada nesse ciclo de repetições. As repetições também não devem só ser vistas como um fardo, como um problema, como alguma coisa que está ali recalcada, que faz com que o sujeito só sofra. Porque não é essa só a função do recalque. A função do recalque, primeiro, é defender o sujeito de um sofrimento. E quando o retorno do recalcado emerge,
sobre uma forma de sofrimento, de repetição sintomática, ele é uma oportunidade de ressignificação e não uma oportunidade de novos sofrimentos, como acontece com muitas pessoas. Por isso, temos que ter essa possibilidade de ressignificar as coisas na nossa história. Maria Lima, seja bem-vinda. A Karen diz, somente as mulheres faziam todo o trabalho da casa. Uma senhora e uma criança ficavam sobrecarregadas, enquanto tinha um monte de homem jovem à toa. Karen, é super interessante observar o aspecto cultural, tá? Esse aspecto é super interessante também na psicanálise, quando a gente observa, tá? Observar a cultura acima de tudo. Se uma cultura, por exemplo, no Brasil, for julgar uma cultura indiana e vice-versa, vamos ter muitos conflitos. Acima de tudo, devemos saber observar as culturas na qual o sujeito está inserido. E se a gente observa a cultura, por exemplo, do Ceará, que é a cultura pela qual foi feita essa curta-metragem do Vida Maria, a gente entende muito a lógica pela qual foi construído esse vídeo. Tá? Muito bacana! E isso se perdurou por muito tempo, sem sombra de dúvidas. Foram gerações. O que eu gostaria de trazer à tona também sobre a transgeracionalidade, como, de certa forma, existem aspectos transgeracionais. Algumas situações que vão sendo passadas inconscientemente através dessas representações, dessa captura, dessas introjeções, desses traços de geração para geração. Doralice, seja bem-vinda. Maravilha. Graça Falcão, seja bem-vindo, Graças. A Lúcia Helena, o sujeito aprende com o seu meio. Justamente, o sujeito aprende com o meio que ele está inserido, ou não que ele seja produto do seu meio, tá? Porque cada um pode representar a sua forma. Isso é super interessante também. A Luísa diz, isso é a realidade de muitos, Maria, justamente. A Josileia também faz aqui um questionamento super interessante. Essa é a questão do espelho. Josileia, a sua pergunta é super interessante. Tá? E não é a questão do espelho. Explico por quê. O estágio do espelho, se essa é a tua pergunta, é uma fase onde o sujeito precisa fazer um reconhecimento da tua própria imagem. Existe até um videozinho que um dia eu salvei, que eu gostaria de, num momento propício, eu compartilho. Eu não o tenho salvo agora. É um vídeo de um urso que vem numa floresta, eles pregam um espelho numa árvore. E quando ele se depara com esse espelho, ele estranha esse espelho e começa a atacar. Quem é esse outro? Ele não reconhece a sua própria imagem. O estágio do espelho é justamente esse momento onde a criança começa a fazer um reconhecimento da sua própria imagem. Através até desse espelho, o espelho mesmo que reflete a imagem do bebê, ele começa a reconhecer que aquilo que é refletido é ele mesmo, e não uma outra pessoa, como inicialmente ele imagina ser. Tá?
Então, essa é a questão do estágio do espelho. A questão que nós acompanhamos aqui no Vida Maria é muito mais uma questão de uma introjeção desses traços, uma questão de identificação, uma questão objetal, uma questão de como o sujeito aprendeu a ser, né? Como que a gente aprende a ser sujeito com o outro. O outro também esse nosso espelho, tá? Não esse espelho que reflete a imagem, como temos nos quartos, nos banheiros, etc. Mas nós aprendemos com o outro, através de traços perdidos e amados, que vamos repetindo, introjetando em nossa constituição. Por isso é super importante, na anatomia da mente, entendermos aquilo que chamamos de narcisismo primário e narcisismo secundário, essa passagem. Eu fico puto da vida e não poderia utilizar outra palavra. Tá? Puto mesmo. Quando eu vejo a banalização do termo narcisismo. Porque a gente vê tanta coisa hoje na internet, tanta transmissão. Os narcisistas, todo mundo é narcisista, sem exceção. Todo mundo em sua constituição necessita imprescindivelmente do narcisismo para ser sujeito. Mas confundem os termos. O narcisismo é essencial para a nossa constituição. Mas existe essa diferença. Eles pegam uma patologia, uma patologização, categorias extremas de alguns comportamentos e tentam dizer algumas coisas sobre isso. Encaixotar, delimitar, categorizar os sujeitos. Isso eu acho que não é humano, não é subjetivo e muito menos psicanalítico. O espelho é essa constituição. A gente se constitui como? Através do outro, nessa constituição com o outro, através desses traços perdidos e amados que vamos percebendo e introjetando em nós mesmos, ao longo da nossa constituição. Atravessando narcisismo primário para narcisismo secundário. Aprendendo a amar e a abandonar objetos nessa trajetória. Não sei se consegui responder a questão. Tá bom? A Karen colocou assim um comentário. O mais interessante é que já estava entranhado na mente de todos. As mulheres entendiam que o seu papel era aquele, enquanto que nenhum homem se incomodava com isso. Por isso, compreender a cultura. Tá? Existia ali e existe ainda na cultura, não só lá, mas em outras culturas, estabelecimentos muito concretos. E isso é interessante saber. Né? Esses dias estava aí rolando um vídeo, né? E deu muita polêmica. O homem não pode fazer determinadas coisas, porque senão vem energia feminina, etc. Tal. Uma série de coisas. São delimitações culturais, precisa se entender a cultura, o local, tudo isso deve ser levado em consideração. Existe talvez lá na cultura que talvez algumas das atividades o homem não vai fazer. A mulher vai cuidar de algumas atividades enquanto o homem vai cuidar de outras. Entender a cultura, a realidade de cada cultura. O psicanalista, o bom psicanalista, na verdade, é aquele que, acima de tudo, vai entender a realidade cultural. E entender a realidade cultural, gente, eu volto lá no início das nossas transmissões.
num dia que nós nos perguntamos aqui o que é a cultura. E está aqui no livro da Maria Mineiro. Cultura se inicia na relação mãe-bebê. Vai se estendendo, vai criando, vai se aumentando. Então, nós não podemos maximizar uma coisa e dizer que isso ou aquilo é um absurdo e aplicar-se para todo o planeta Terra, sem entendermos os limites de uma construção subjetiva cultural. Jacques Lacan, entender em nosso horizonte a subjetividade de nossa época, a subjetividade de nossa cultura, de onde o sujeito está inserido e constituído. Tá bom? Super bacana, tá bom? A Lúcia Helena também tem aqui um comentário e diz assim: e todas recalcam seus desejos de mudar e estudar para continuar a vida de casa por achar que era certo, tipo pecado mudar. Justamente, são várias situações, né, Lúcia? Desde as condições, das situações, das crenças limitantes, etc. São várias situações que nos fazem pensar sobre essa situação de fato. É uma série que nos abre um curta, desculpa, Vida Maria é um curta que nos abre aqui perspectivas para pensar muitas coisas. Boa noite, Tita, seja muito bem-vinda, tá? A Vivian também aqui nos traz comentários super bacanas. Ok. O Emílio diz assim: seria também uma forma de avaliar o significado e o significante? Emílio, bem complexa a sua pergunta, mas super cabível também, tá? Eu acho super legal essa sua pergunta, porque a repetição, Emílio, ela sempre deixa o seu rastro do significante. O rastro do significante sempre está ali na repetição. Então, sim, é uma forma de avaliar tudo isso, sim. O significante, acima de tudo, tá? Os significantes. O S1, o S2, já propostos por Lacan. E o Sebastian diz, né? Repete, 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 como se tudo fosse natural. Mas com dor, Sebastian. Existe um momento que é super interessante, quando passa todos os filhos da Maria, e ela tá com a mão na barriga, e aí de repente ela tá olhando os filhos, e aí de repente tem um olhar. E esse olhar chama muita atenção, né? Ela olha e ela percebe que tem alguma coisa fora do normal. Ela percebe que a filha dela está lá na janela, desenhando o nome. E ela olha e olha assustada e já sai em disparada, né? A gente percebe a dor, o espanto. O que essa menina está fazendo lá? Desenhando o nome, brava, irritada, perdendo tempo. Existe ali uma dor, um sofrimento e ao mesmo tempo um recalque. Então, por mais naturalidade que parece haver, a gente percebe no olhar um sofrimento muito grande, uma dor muito grande. Então é interessante a gente perceber que mesmo numa animação, isso é importante, que é o que a Érica traz no nosso comentário aqui. Ó. O peso que a mulher carrega é impressionante. E o olhar dela dita justamente sobre isso. O Roberto também nos diz assim, o curta nos mostra o cotidiano de Maria, onde os sonhos e os amores ficam no papel, no esquecimento. A invalidação emocional limita e escraviza ideais, tolhe potenciais humanos, tudo isso girando em torno
das crenças limitantes, onde as pessoas caem num círculo vicioso, a repetição, e todos, de certo modo, acabam sendo punidos. Isso mesmo, Roberto. Que bacana. A Lúcia, acho que colocou ali o link do Vida Maria. Muito bacana. Muito bom. Vamos ver aqui. A Daniela Nunes também colocou aqui um comentário. Conhecer a cultura do momento em que vivemos, onde atendemos online e podemos aceitar pacientes de outros lugares, sejam estados ou mesmo países, se torna requisito para se manter a neutralidade. Um detalhe muito importante que se passa despercebido sem querer. Isso é muito interessante e foi até uma questão que se passou antes mesmo que entrasse aqui para a nossa transmissão, que foi uma pergunta que uma pessoa me fez no privado, justamente relacionada a essa questão. E que vale muito a pena mesmo, viu, Daniela? Obrigado pelo seu comentário e também por nos lembrar isso, né? É super interessante esse ponto, gente. Nós temos a tendência, muitas vezes, de pensar, isso não é um erro, tá? Nós pensamos de acordo com a realidade na qual estamos inseridos, na qual nós participamos. E muitas vezes nós não percebemos outras realidades. Ou até mesmo desconhecemos. E quando se trata, por exemplo, eu já morei no exterior. Eu sei o que é ser de fato um estrangeiro. Eu sei o que é ter que se adaptar a uma cultura extremamente diferente da minha, ter que lidar com pessoas extremamente diferentes da minha cultura, com hábitos, crenças, que para mim, tudo aquilo que para mim era extremamente normal, para eles era avesso, era diferente. E isso me trouxe uma abertura para a compreensão do outro extremamente grande. E para o meu trabalho como analista, mais ainda. E isso que a Daniela nos trouxe é muito importante, de fato. A gente ter essa capacidade, mais do que nunca, de entender todas essas condições. E com essa quebra de fronteiras do universo online, hoje nós temos essa possibilidade de atendermos pessoas de todo o país, ou até de outros países, com culturas e construções extremamente diferentes das nossas. E nós precisamos ter a capacidade, a sensibilidade de entender também a Constituição e a construção cultural na qual essa pessoa está inserida. Bom? Tânia Aparecida, neste contexto de transgeracionalidade, podemos considerar a fala como potência na formação do sujeito? Digo que tenho visto muito a psicanálise com relação mãe e bebê e a comunicação que ocorre. Tânia, eu não sei se talvez eu consegui entender completamente a tua pergunta, tá? Claro, a fala, ela é uma potência e tanto na formação do sujeito. Nós somos seres de linguagem, afinal de contas, somos seres falantes, né? Claro, relação mãe-bebê é a primeira relação que o sujeito tem ou deveria ter. Se ele não tem, ele tem com alguém que representa esse papel, ou que faça o substituto desse papel. Tá? E essa comunicação, o Lacan até traz para nós o Lalang, né? A língua
traço linguar, a língua materna. Essa primeira comunicação que acontece. Tá? É tão forte isso, tá? Que a primeira comunicação que há entre mãe e bebê acontece com gemidos. E ela é capaz de entender do que se trata esses gemidos. A relação mais íntima que tem, a relação materna, a língua. A mãe entende as necessidades. E se você for a um outro extremo e for lá na relação sexual, que é um outro termo também muito abordado por Jacques Lacan, a relação sexual também se dá por gemidos. Tá? Uma comunicação que dita sobre a satisfação do sujeito, aonde não há palavras que talvez consiga traduzir a satisfação ou os prazeres e sensações que o sujeito está sentindo no momento. Então, comunicação é algo super interessante. Linguagem e psicanálise, um pequeno livreto que tem, super interessante. Não me lembro a autora agora, mas vale a pena buscar, tá bom? Bacana! Josileia, muito obrigado. Professor, a Vivian nos pergunta aqui. Essa estruturação da mente pelo meio é formação do narciso? Afinal, a vida é a vida pela vida, a formação. Também fico, professor, compartilho o mesmo pensamento sobre os narcisismos. Sim, a estruturação da mente pelo meio é a formação do narciso. O narcisismo ele faz parte da constituição do sujeito, tá, Vivian? O sujeito precisa abandonar. Toda pessoa, quando nasce, ela vive o chamado narcisismo primário. Tá? O que é o narcisismo primário? É aquele movimento onde as pulsões, as necessidades da criança, do bebê, saem dele e voltam inteiramente somente para as suas próprias necessidades e prazeres. Ele não conhece ali que existe um mundo fora, depois que ele vai conhecer. Então, o narcisismo primário já é esse movimento ali do bebê. E que depois, quando ele descobre que a mãe deseja fora dele, que existe um mundo fora dele, ele começa a fazer uma transição de narcisismo primário para secundário. Então, é um processo, tá? Mas que já começa no início da vida. Marli, boa noite, seja muito bem-vinda. O Roberto diz também assim, narcisismo tem tempero essencial na vida, onde não se pode jamais errar a dose. Essencial narcisismo, sem sombra de dúvida. Agora a questão da dose, aí tá a grande questão, né, Roberto? Aí tá o grande problema. Pronto, vamos lá. Karen também tem aqui um comentário sobre a realidade cultural. Nós, como futuros psicanalistas, precisamos ficar atentos às particularidades e às subjetividades de cada paciente, sem sombra de dúvidas. E não percam isso nunca de vista, tá bom? Maravilha! A Cidelis também aqui diz assim, vamos lá. Perceber onde se enquadra em nossa vida e doido por necessário. Cidelis, desculpa, mas os comentários foram aqui passando e talvez eu acabei me perdendo aqui, tá bom? Seja bem-vinda, obrigado pela sua participação, tá bom? Bacana, muito bom. Gente, temos aqui muitas e muitas perguntas, que bom, né? A Ana diz assim, a expressão corporal dela, da Maria, lá do Vida Maria, refletiu a dor. Ela viu isso na mãe e reproduziu na vida presente. Até a fala que um dia ela ouviu de sua mãe, ela falou justamente.
E quando, Ana, a gente começa a ouvir as pessoas, os nossos analisandos, ali no consultório, nós também começamos a capturar o mesmo. Nós começamos a capturar falas, atitudes, gestos, comportamentos que são muito semelhantes aos dos pais. Extremamente. Os traços minésicos, os objetos que são capturados, introjetados, representados e repetidos na vida da pessoa. A Magna, boa noite, Magna, seja bem-vindo, bem-vinda, desculpa. Boa noite, estamos sujeitos a várias realidades, cada sujeito carrega uma verdade que é capaz de suportar, inclusive uma frase do Lacan. Não é fácil manter a neutralidade, porque somos seres inseridos em culturas diversas, justamente. Mas precisamos manter a neutralidade como analistas, né? Essa também é a nossa função. Conseguir manter essa neutralidade. Por isso a importância do tripé na psicanálise, né? A análise pessoal, a teórica e as supervisões, justamente para a gente se equilibrar em todas essas situações. A Magna continua, ó. Por isso é tão importante associação livre, pensamento flutuante, deixar-se entrar no mundo do paciente e ficar com espectadores. Muito bom. Pessoal, muito bom. Obrigado pelos comentários e pelas participações aqui hoje. Tá? Olha só, aqui temos assim, ó. As religiões, de certa forma, contribuem muito para que a sociedade mantenha essa cultura de submissão das mulheres, renegando-os a segundo plano. Muitos lugares ainda realmente, né, Cristóbal, tem essas condições, essas situações. Cristóbal, eu não sei se você já leu O Mal-Estar da Civilização ou O Mal-Estar da Cultura. Você pode encontrar nesses dois nomes devido às traduções. Tá? Uma obra do Freud, se eu não me engano, de 1920, posso estar errando erroneamente na data. Tá? Mal-estar na cultura, ou mal-estar na civilização, é uma obra super interessante, onde ele trata muito essa questão da religião. Então, vale a pena ler muito sobre essa questão, como ele traz uma visão não como uma crítica, como uma pessoa que é contra a religião, mas como uma visão psicanalítica, tá? A Érica traz aqui um comentário, diz, uma observação é que ela não está feliz com a vida que leva, justamente, mas também não consegue trazer uma nova perspectiva de vida para sua filha. Entende que essa realidade da Maria é a realidade de muitas outras pessoas também na atualidade, e que muitas vezes o papel do analista é justamente criar essa condição de saída do sujeito desse lugar para um outro lugar. Então é super interessante. O Emílio nos coloca aqui também. O antropólogo Clifford dá uma sugestão sobre a questão da tolerância, tanto religiosa quanto cultural. E lógico que é necessário que cada um se permita esse ciclo de aprendizado. Justamente. Tá? Muito bom. Pessoal, nós já estamos aqui encerrando, esgotando o nosso tempo. Eu queria, assim, agradecer muitíssimo mesmo a presença de todos vocês. Queria, assim, dizer para vocês para compartilhar esse conteúdo com os amigos, compartilhar com os conhecidos, compartilha
esse link lá com as pessoas que possam se interessar também por esse assunto. Semana que vem, faz aquele convite especial para quem você sabe que vai gostar também de participar de uma aula como essa. Chama para poder vir também participar aqui ao vivo conosco. Afinal de contas, hoje nós temos essa oportunidade de ter esse contato que antes não poderíamos ter por distâncias geográficas, etc. Então, clica, compartilha. Quem está lá no Instagram, quem está aí, faz print da tela, compartilha lá nas nossas redes sociais, @psibrunoaugusto, @iprapse. Vamos compartilhar, vamos viralizar esses vídeos, que também é importante com que nós consigamos aqui transmitir ao máximo, fazer esse conteúdo também chegar ao máximo de pessoas que a gente possa conseguir fazer. Afinal de contas, são conteúdos muito, muito válidos. Na semana que vem, tá? Para quem está lá no grupo de supervisão, lá no dia 14, nós temos o grupo de supervisão às 11 horas para os alunos do IBRAPSE. Tá? Então, dia 14, 11 horas, tem o grupo de supervisão. Entra em contato lá com a Érica, que ela vai passar lá o link para vocês, para a gente ter lá o nosso grupo de supervisão. E quarta-feira que vem, 20 horas, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar a leitura do nosso livro aqui, Neurose e Não Neurose, da Maria Minervo, tá bom? Nós vamos continuar a leitura desse livro, vamos continuar falando sobre todos esses aspectos aqui super importantes sobre neurose e não neurose. Então, por favor, não percam e eu aguardo vocês na semana que vem. Para vocês, mulheres, novamente, meus parabéns para todos vocês e muito obrigado mais uma vez por todas as contribuições, pela participação de vocês, tá? E quarta-feira que vem, já deixa marcado, já deixa agendado aí no calendário de vocês, a gente se encontra aqui novamente com mais uma transmissão sobre a psicanálise, tá bom? Tchau, tchau, uma boa noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau!